alegria ver a casa cheia, bem cheia. Todos nós possamos aproveitar este momento que aqui estamos para estarmos receptivos às energias vindas do alto, aproveitarmos este momento, dentro dessa casa de oração, para serenarmos os nossos corações, para estarmos receptivos também às palavras que serão proferidas na noite de hoje, que todos nós possamos nos sentir acolhidos e amparados por Deus, nosso Pai querido. Vou começar com a leitura da lição 6 do livro Caminho, Verdade e Vida, Esforço e Oração. E, despedida a multidão, subiu ao monte a fim de orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. Mateus capítulo 14, versículo 23. De vez em quando, surgem grupos religiosos que preconizam o absoluto retiro das lutas humanas para os serviços da oração. Neste particular, entretanto, o mestre é sempre a fonte dos ensinamentos vivos. O trabalho e a prece são duas características de sua atividade divina. Jesus nunca se encerrou à distância das criaturas com o fim de permanecer em contemplação absoluta dos quadros divinos que lhe iluminavam o coração, mas também cultivou a prece em sua altura celestial. Despedida a multidão, terminado o esforço diário, estabelecia a pausa necessária para meditar à parte, comungando com o Pai, na oração solitária e sublime. Se alguém permanece na terra, é com o objetivo de alcançar um ponto mais alto nas expressões evolutivas, pelo trabalho que foi convocado a fazer. E pela oração, o homem recebe de Deus o auxílio indispensável à santificação da tarefa. Esforço e prece completam-se no todo da atividade espiritual. A criatura que apenas trabalhasse, sem método e sem descanso, acabaria desesperada, em horrível secura do coração. Aquela que apenas se mantivesse genuflexa, estaria ameaçada de sucumbir pela paralisia e ociosidade. A oração ilumina o trabalho, e a ação é como um livro de luz na vida espiritualizada. Cuida de teus deveres, porque para isso permaneces no mundo, mas nunca te esqueças deste monte, localizado em teus sentimentos mais nobres, a fim de orares à parte, recordando o Senhor. Para a noite de hoje, eu escolhi o capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, Pedi e obtereis. Instruções dos Espíritos. Maneira de orar. O que vocês podem ter certeza é que eu não vou trazer aqui nenhuma receitinha de como nós devemos orar, mas sim alguns caminhos que nós podemos buscar ou posturas que nós podemos ter neste momento tão sublime que é quando nós nos colocamos em oração. Nessa passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o Maneira de Orar, pelo Espírito de Monod, o Espírito Monod nos traz uma série de instruções, nos levando a refletir sobre o momento em que oramos. Jesus nos ensinou que quando fôssemos orar, entrássemos em nosso quarto íntimo, em nosso aposento, aquele que muitas vezes é esquecido por nós devido aos compromissos do dia a dia. Na leitura que eu fiz do livro Caminho, Verdade e Vida, diz que Jesus, ele ia até o monte, para entrar em comunhão com Deus, com o Pai, para conversar com Deus. E este quarto íntimo, que todos nós temos, é esse nosso monte. É o momento, é o lugar de nós nos recolhermos. É o momento íntimo nosso. É o momento onde nós nos colocamos para
sabemos que Jesus sempre estava em contato com Deus, onde quer que ele estivesse. Porém, ele também dedicava alguns minutos, do seu trabalho para estar mais próximo de Deus, conversando com o Pai, restabelecendo forças, que era um momento de oração. E por que Jesus pediu para que entrássemos em nosso aposento? Se nós pegarmos ao pé da letra, a gente vai achar que toda vez que a gente tem que fazer oração, nós temos que conversar com Deus, a gente tem que entrar no nosso quarto, porque a gente considera o quarto como aposento. Mas este aposento é onde nós encontramos o repouso necessário. Onde é que nós repousamos todas as noites? Não é no nosso quarto? No nosso aposento? Então, este momento de repouso, este momento onde Jesus nos orienta a termos a calmaria, o descanso, é este quarto, é este aposento íntimo. Haroldo nos esclarece, Haroldo Dutra, que entrar no quarto íntimo é como experimentar o deserto. Precisamos aprender a silenciar tudo o que há dentro de nós. Porque o deserto é um lugar o quê? Silencioso. Não adianta nós entrarmos no nosso quarto íntimo e ele está cheio de barulhos, onde os nossos pensamentos estão em todos os lugares, menos em sintonia com o Pai. Então, entrar neste quarto íntimo é experimentar o deserto, é experimentar o silêncio, é experimentar a calmaria. E quando oramos, nós temos um momento de repouso, que é o repouso da alma. É o momento de sermos quem realmente somos. Quantas vezes no nosso dia a dia não somos realmente? Quantas máscaras nós usamos no nosso dia a dia? E na oração, quando nós entramos no nosso quarto íntimo, nós somos aquilo que realmente somos. É o momento de nós retirarmos todas as nossas máscaras. É o momento que nós iremos confidenciar a Deus. É o momento que nós somos aquilo que realmente somos. Porque nós sabemos que nós podemos até conseguir enganar um ou outro, mas a Deus nós não enganamos, porque Ele nos conhece. Ele é o nosso Criador. Então, entrar neste quarto íntimo, em conversa com Deus, é sermos quem nós realmente somos. Sem vergonha, sem timidez, sem orgulho, sem vaidade. É como se nós fôssemos nos despir de tudo que nós estamos e deixar simplesmente ser o que somos, a nossa essência, enquanto espíritos. Às vezes, algumas pessoas falam: eu não sei orar, eu não sei falar com Deus, como é que eu faço? 5 minutos que seja do dia, que a gente conseguir tirar, para mudar o nosso foco de atenção, levarmos o nosso pensamento a Deus, isso não é oração. Oração não é só palavras bonitas, discursos longos, não. A oração, eu costumo dizer, que é um bate-papo com Deus, onde ali a gente realmente é aquilo que nós somos. É o momento que iremos falar das coisas que nos perturbam, iremos pedir, louvar e agradecer. Dependendo do momento em que estivermos vivendo, nós iremos só agradecer, mas também pode ter momentos que a gente só vai pedir. Mas temos que ter cuidado com o que a gente pede, para ver se realmente se aquilo que nós estamos pedindo, de nosso merecimento, e se aquilo que nós podemos estar pedindo, por exemplo, no momento de aflição, que Deus nos dê força, serenidade para passar por aquele momento.
e não simplesmente para que Ele tire aquele momento de aflição de nós, mas que nós possamos, naquele momento difícil, termos coragem, termos fé, termos força para vivenciar. Dependendo do momento, como eu disse, nós iremos apenas agradecer. Porém, é importante sempre retirarmos as nossas máscaras quando formos conversar com Deus. Haroldo Dutra Dias também nos diz que a confidência é a máxima abertura da alma. É onde nós nos revelamos, onde todas as máscaras são retiradas e ficamos completamente nus. Como eu disse, nus do que nós estamos, mas na nossa essência. E Monod, na passagem do Evangelho, ele também nos orienta o quanto devemos ser gratos a Deus por permitir o nosso retorno ao corpo após o sono, que este deve ser o primeiro dever de todos nós. Quantas vezes nós já acordamos atrasados? Que a gente já sai de casa atrasado para o trabalho, para a escola, para as atividades do dia a dia. Chega no final da noite, a gente nem lembrou de Deus durante o dia todo, não lembrou de agradecer pela oportunidade de mais um dia, pela oportunidade de retornarmos ao corpo, enquanto nós estávamos em sono, né? Para mais um dia, para mais um aprendizado. Então, Monod nos faz esse alerta, que é um dever de todos nós, né? Agradecer a Deus por esse retorno ao corpo. E que possamos nos educarmos para que tenhamos, pelo menos, nos acordarmos um pouquinho mais cedo, né? Para antes de entrarmos nas nossas atividades do dia, agradecer a Deus pelo dia presente, pela família, pelo lar, pelo trabalho, pelos desafios, né? É importante isso. Se nós conseguirmos, né, através de um exercício diário, já buscarmos logo cedo estarmos em sintonia com Deus, com certeza o nosso dia também se tornará um pouco mais leve. Precisamos ter humildade ao orar, revendo realmente o que eu sou, o que eu preciso alcançar, onde eu preciso dedicar mais esforços para a minha reforma íntima. Orar é uma conversa profunda com Deus, é um momento especial, sem cerimônias, sem delongas. Como eu disse, é um momento de nós nos abrirmos ao Pai, deixar com que Deus nos escute. Mas eu não preciso falar com Deus, Ele já sabe tudo que eu preciso. Precisamos. É importante a gente conversar, direcionar nossa atenção, nossos pensamentos a Deus e pedir sim, a gente pode pedir sim. Precisamos pedir sim. Tá? Quantos aqui, às vezes a gente, né, em casa, já sabe assim, eu já sei o que fulano quer, vou esperar com que ele venha e peça o que ele quer para mim. Né? Deus espera. O título do capítulo é Pedi e obtereis. Ou seja, nós temos que fazer esse movimento de ir até o Pai, de pedir. Mas eu sou orgulhoso, não consigo fazer oração. As pessoas orgulhosas, será que Deus escuta a oração do orgulhoso? Escuta. Deus escuta a oração de todos nós, porque a lei de Deus é a lei de amor. Ele é todo amor. Para Ele não interessa, né? Nós ainda temos as nossas tendências que precisamos melhorar, mas todos nós, se nós direcionarmos a nossa atenção, os nossos pensamentos a Deus, nós podemos ter a certeza que nós seremos ouvidos. Por mais orgulhosos que sejamos, é o momento em que nós devemos baixar a nossa cabeça e nos resignarmos diante do Senhor. Deus sabe de todas as nossas necessidades, porém, precisamos fazer este movimento de pedir. Pedir proteção para as nossas fraquezas e apoio para
continuarmos perseverando nas nossas conquistas íntimas. Deus nos ama e a sua lei é toda de amor. Para finalizar a palestra, eu trouxe uma música do Gilberto Gil que eu gosto muito, que o título é Se Eu Quiser Falar com Deus. Vocês podem ficar tranquilos que eu não vou cantar, tá bom? Minha voz não é muito boa para cantar. Porém, ela resume bem a palestra de hoje. Se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós, tenho que apagar a luz, tenho que calar a voz, tenho que encontrar a paz, tenho que folgar os nós dos sapatos, da gravata, dos desejos, dos receios. Tenho que esquecer a data, tenho que perder a conta, tenho que ter as mãos vazias, ter a alma e o corpo nus. Se eu quiser falar com Deus, tenho que aceitar a dor, tenho que comer o pão que o diabo amassou, tenho que virar um cão, tenho que lamber o chão dos palácios, dos castelos suntuosos do meu sonho. Tenho que me ver tristonho, tenho que me achar medonho e, apesar de um mau tamanho, alegrar meu coração. Se eu quiser falar com Deus, tenho que me aventurar, tenho que subir aos céus sem cordas para segurar. Tenho que dizer adeus, dar as costas, caminhar, decidir pela estrada, que ao findar vai dar em nada, 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 nada do que eu pensava encontrar. E com essa música eu finalizo a explanação da noite de hoje. Como eu disse, não sem receitinha, mas confiante de que todos nós aqui podemos estar mais próximos de Deus, entrando no nosso quarto íntimo, olhando para esse quarto íntimo com mais frequência, com mais carinho, que seja a partir de hoje, a partir de amanhã, mas que todos nós sejamos prontos a começar. Assim seja.